Olá, boa tarde. Está começando mais um Redação A12 ao vivo para você nessa sexta-feira e mais uma vez aqui com a gente, Padre Pedro Cunha. Muito bem-vindo mais uma vez, Padre. Muito obrigado. Alegria estar aqui outra vez. A alegria é toda nossa. Gente, é o seguinte, o programa de hoje, ele está recheado de assuntos. Ele não vai ter um tema específico, mas sim, Padre, perguntas que chegam pelos mais diversos meios aqui, redes sociais, e-mail, nos comentários dos próprios posts. E você sabe, Padre, que é impossível a gente responder a todo mundo, a todo tempo, mas a gente faz o que pode, né? Então, as perguntas que a gente vai responder hoje aqui, gente, são perguntas que não são de uma pessoa só, algumas delas, talvez a junção aí de várias perguntas que fizeram uma pergunta, ou uma pergunta que muita gente faça e que sirva para outras pessoas. Então, vamos começar, Bora. né? Vamos à nossa primeira questão de hoje. Estou desempregado e isto me causa profunda tristeza e impotência diante da vida. Não sei mais o que faço. Na verdade, isso aqui é uma afirmação, não uma pergunta, né? Sim. Aí a gente quer o comentário do senhor, porque eu imagino quem despeja isso também quer desabafar um pouco, né? É mais do que querer desabafar. É exprimir a angústia do que lhe é essencial. Porque o que é o emprego? O emprego é aquilo que lhe dá as condições mínimas ou adequadas de você subsistir. Se você não tem emprego, provavelmente você não terá recursos financeiros para gerir a sua vida. Então, o emprego por si só, no que diz respeito ao sustento, que no caso aqui é o que está em voga, e eu vou tratar especificamente disso, mas ele ainda tem um segundo aspecto, que é o aspecto da missão da pessoa. Ou seja, você desenvolveu uma profissão, você se especializou em alguma coisa e você tem alegria, desejo, vontade de colocar isto que você aprendeu e sabe fazer a serviço dos outros, né? E o desemprego também causa uma profunda frustração nesse aspecto. Ou seja, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, eu não posso fazer, porque estou desempregado. Mas isso é uma segunda coisa. Focando no que a pessoa expressou, veja, Eduardo, não ter o necessário para si, e muitas vezes não ter o necessário para os outros que vivem muito perto de si, especialmente se é um pai, se é uma mãe que tenha filhos, por exemplo, isso é desesperador. Eu acho que quem tem um emprego não faz ideia do desespero de um pai, por exemplo, que tem um filho pequeno, que chega ao ponto dele dizer assim: eu não posso mais pagar o aluguel e eu não tenho mais para onde ir. Você não faz ideia do que é você acordar de manhã, olhar e dizer: eu não tenho o que dar para a minha família comer e eu também não tenho com quem me alimentar. E amanhã vou ser despejado. Para onde eu vou? O que vai ser da minha vida? E essa pessoa sair para procurar emprego naquele dia, com tudo isso na cabeça, e chegar de noite em casa sem emprego. Então, esta tristeza profunda, esta angústia profunda, ela não é só a angústia de quem não tem dinheiro. Ela é a angústia de quem não sabe, de fato, como continuar vivendo. E como manter aqueles que vivem consigo vivos.
Você não faz ideia do que é um pai que tem uma criança, por exemplo, doente e precisa comprar um remédio que seja indispensável para essa criança e ele não ter o dinheiro. E ele buscar de todos os meios, de todos os recursos e não conseguir. E ele vê o filho dele morrendo e vai morrer se não tomar e ele não ter o que fazer. Então, Eduardo, eu acho assim que essa questão do emprego no nosso país, mas também em outros, ela realmente precisa ser tida em conta. E quem trabalha precisa trabalhar com gosto, com alegria, com satisfação, inclusive trabalhar para gerar emprego. Porque, infelizmente, muitas pessoas que trabalham não dão o devido valor ao trabalho que fazem. E aí, também, aquela empresa, muitas vezes, não prospera. Por quê? Porque os seus trabalhadores não valorizam aquilo que estão fazendo. Né? Então, que a gente valorize muito o serviço que a gente tem, o trabalho que a gente tem. E que a gente, pelo nosso próprio trabalho, consiga também ajudar aqueles que nada têm. Ajudar a roda girar, né? O desenvolvimento. Sim. Bacana, Padre. São muito bonitas, né, essas palavras do Padre Pedro, porque nos ajudam aí a refletir sobre também esse momento que o país passa, que não é fácil, são 12, 13, 14 milhões, varia aí, tem mês Sim. que é mais, tem mês que é menos, e que parece que não sai do lugar. Vamos rezar um pouco pelo nosso país, que a situação realmente ainda não está boa, já há alguns anos. Vamos à nossa segunda pergunta. A juventude precisa de referências para se conectar com Deus? Olha, Eduardo, sim e não. Pode parecer estranho, mas, veja bem, todo ser humano nasce conectado com Deus. Não há ser humano desconectado de Deus. Por quê? Porque nós trazemos em nós o sopro dele, de Deus. Então nós estamos conectados. E isso é tão incrível que naqueles povos que jamais ouviram falar de qualquer tipo de religião, por exemplo, eles têm uma conexão com o transcendente. Curiosamente, não se conhece nenhum povo constituído que não tenha um laço com o transcendente. Bom, isso quer dizer o quê? Que a gente já nasce conectado com Deus. Qual é o nosso problema? Nosso problema não é nascer conectado, nosso problema é se manter conectado. Então, na verdade, aliás, aqui até tem um negocinho conectado pela fé. O slogan do A12 é conectados pela fé. Né? Então, voltou ali, né? Então, a gente tem essa conexão. Mas, às vezes, a gente se desconecta. Deus nunca se desconecta de nós. A irmã Maria de Lourdes, quando ela expressa em Vida e Plenitude a explicação do ser, ela diz que o ser é o lugar aonde Deus nos habita e o ser é um lugar essencialmente positivo em nós. Ou seja, Deus não sai daí nunca. Então, como é que a gente se desconecta de Deus? A gente se desconecta quando a gente perde a conexão com este ser. E hoje, infelizmente, Jesus, isso é extremamente comum. Pessoas vazias, pessoas aéreas, pessoas desconectadas de si mesmos e também desconectadas de Deus e, consequentemente, desconectadas com os outros. Dos outros. Então, a gente precisa de referência para se conectar a Deus.
Claro, quanto mais referência a gente tem, melhor. Mas neste caso, a referência, ela não é uma tomada que a gente liga para a gente se conectar via essa pessoa com Deus. Ela não é um ponto de interjunção. Ou seja, a minha conexão com Deus, ela se dá mediante a minha vida, a vida de Deus, e muitas vezes isso passa pelo outro como conexão, quando eu consigo enxergar no outro esta presença divina, esta presença de Deus. Mas a gente precisa tomar cuidado quando, por exemplo, eu digo assim, o Eduardo é minha referência de conexão com Deus. Ou seja, para eu me conectar com Deus, eu passo pelo Eduardo. Se o Eduardo falir na sua conexão com Deus, eu também vou falir. Por quê? Porque a minha conexão passa por ele. Calma lá. Isto não é o que deve ser feito. O outro pode ser uma referência no sentido de eu dizer assim, puxa vida, Eduardo é tão conectado com Deus, como eu admiro isso, como é legal. E eu até chegar para você e dizer assim, Eduardo, como é que tu consegue ser assim tão conectado com Deus? E você me dizer, me falar, e eu dizer, acho que eu vou fazer uma tentativa também por esse caminho que ele está fazendo. Se deu certo com ele, talvez também dê certo comigo, e etc. Esse tipo de referência é sempre muito boa, né? Por exemplo, um pai e uma mãe é sempre uma referência para os seus filhos. Isso não resta dúvida, porque os filhos veem, ouvem e convivem com seus pais. E eles acabam por imitação, mas não só por imitação, realmente por uma configuração, né, se tornando um pouco aquilo que os seus pais são. Então essa referência eu acho indispensável e muito boa. Mas o que eu tenho medo é o seguinte, de um grupo enorme de pessoas que colocam, por exemplo, um padre, um pastor, um guru ou uma pessoa qualquer como uma referência que sem a qual a pessoa mesma não se conecta com Deus. De certo modo, algumas referências deixam de ser referências e se tornam quase Deus. Então, muitas vezes eu adoro muito mais a referência do que o próprio Deus. Então, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por aquela referência, mas eu não sou capaz de fazer, inclusive, a mesma coisa que eu faço com aquela referência, por exemplo, com Deus. Essa referência é ruim. Essa referência é problemática. Por quê? Porque nós todos somos humanos. Nós não somos deuses. Nós somos seres humanos. Então, ser referência para o outro precisa ter esse contexto para a gente não incorrer em risco de tornar as referências o próprio Deus. E isso é complicado, padre, porque muitas vezes quando a pessoa tem uma referência que de repente não é tão responsável, né? A gente vê aí afora e vê na internet, por exemplo, casos assim que beiram o fanatismo religioso, por exemplo. Muitos jovens, né, entrando em grupos um pouco mais fanáticos, religiosamente falando, e que parece que tem alguma coisa errada ali, porque fanatismo religioso nunca deu certo, né? Parece que tem alguma coisa errada, não. Sempre tem alguma coisa errada. Inclusive, alguns destes grupos, na história que já tivemos, não muito atrás, suicídios coletivos, por exemplo. Ou seja, aquele líder religioso, ele é uma referência tão seca e tão dura, que se ele diz, vamos nos matar, todos se matam. Não é? Quando a referência se torna inquestionável, ela é problemática. Eu não tenho problema que ninguém que está assistindo a gente aqui me tenha, por exemplo, como referência. Eu sei que muita gente até me tem como referência. Mas eu sempre digo, olha, primeiro,
eu sou pecador. Segundo, eu sou totalmente limitado. Terceiro, me questionem. Não tem problema nenhum de me questionar. Discordem de mim sempre que for possível e sempre que puderem discordar. Terceiro, me ajudem. Contribuam comigo, né? Ou seja, no momento em que eu não sou capaz de lhe questionar mais, porque você é minha referência, nossa, aí não dá. Tem coisa errada aí, né? Aliás, o Padre Pedro falou há pouco, quando ele estava iniciando a resposta dele, ele citou a Irmã Maria de Lourdes Sávio. Para quem não sabe, né? A Irmã Maria de Lourdes Sávio é uma pessoa, Sávio, ela é uma pessoa admirável. Ela tem 98 anos, né? Sim. Fundou o Vida em Plenitude, uma pessoa em plena atividade aos 98 anos, está nas redes sociais. Então, se você quiser saber um pouco mais, só joga no Google o nome dela que vai aparecer. Ela dá palestra no Brasil inteiro, faz curso. Com essa idade, é uma pessoa muito, muito sábia, né, padre? Sim, e é uma pessoa que estudou a vida inteira, fez não sei quantas faculdades, não sei quantas pós-graduações, agora com 90 anos. 98? Não, com 90 anos fez mais uma sim. pós-graduação, ou seja, ela nunca deixou Nunca parou. de estudar e de se aprofundar, justamente para contribuir com o outro, nada é para ela. Sim. Eu convido você que está assistindo a Redação A12 ao vivo hoje a compartilhar essa live nas suas redes sociais e também convido você a se inscrever aí nos nossos diversos canais. Se você ainda não está inscrito no nosso YouTube, é youtube.com/portal A12, se inscreve lá, ativa o sininho das notificações para que a cada novo vídeo do A12 que for postado, você possa receber o aviso de que tem coisa nova ali para você assistir. Também, se você ainda não curte a nossa página no Facebook, facebook.com/portal A12, e se você quer ver bastidores, o nosso Instagram, @portal A12 também. Padre. Muito bem. Vamos agora à nossa terceira pergunta de hoje. Sou professora e vejo que as famílias têm jogado a responsabilidade da criação dos filhos para a escola. Como mostrar aos pais que não é bem assim? É bom, já se tem mostrado, porque não é mesmo. Ou seja, não é. Esse é um jogo perigosíssimo, porque veja, ao mesmo tempo que se diz não posso entregar a educação dos meus filhos à escola, porque a obrigação da educação dos filhos é dos pais, a escola não deveria entender isto. Porque sim, é papel da escola educar os filhos. Só que em situações muito específicas e distintas. Mas veja, o que é que ocorre hoje? Hoje a família diz assim, eu vou colocar meu filho em tempo integral na escola e é a escola que vai se responsabilizar pela educação. Aí a escola diz assim, não, eu estou pegando aqui essa criança em tempo integral na escola, mas a responsabilidade de educá-la não é minha. Eu só vou ensinar a ela as coisas que ela precisa aprender. E aí o que é que acontece? A criança cresce sem educação. O que é que precisa ficar absolutamente claro? Pai, mãe, família, isso inclui avô, avó, tios, etc. Não se delega educação a ninguém. Meu filho está na escola? Está. De quem é a responsabilidade deste filho que está na escola? Minha responsabilidade, sou pai, sou mãe dele. Ele está lá? Está lá. Ele está estudando, mas a responsabilidade é minha. Tanto é que se acontecer qualquer coisa lá com ele, sou eu que corro lá para acudi-lo. Então, eu não posso me desconectar da criança no momento em que ela vai para a escola e dizer, não, agora a responsabilidade é da escola. Primeira coisa. Segunda coisa, você precisa entender que filho você está mandando para a escola. Que filho é esse? Que educação ele recebeu, ou que educação ele recebe para ele ir para a escola. Do outro lado, a escola que recebe este filho precisa entender que ela tem papel
preponderante. Ou seja, quando eu recebo uma criança na escola, eu tenho a responsabilidade de educá-la sim. Independente se os pais educaram ou não, é minha responsabilidade. Eu não posso simplesmente apenas presumir que esta responsabilidade é só paterna e materna. E que o seu papel ali é ensinar português, matemática, geografia, história, etc. Não é, nunca foi. E não pode ser. Por quê? Porque educar não é só ensinar. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai, com licença. Tudo bem? Isso faz parte da educação. A maneira de sentar-se, a maneira de falar, a altura da voz, o jeito como eu convivo com os demais. Isso é educação. Agora, no momento em que eu abro mão disso e digo, não, o meu papel não é esse, então se a criança não vier pronta da escola, eu não tenho obrigação de fornecer. Não, a escola tem sim a obrigação, inclusive de reforçar aquilo que a família deveria ter oferecido. Né? Se eu estou na minha casa, existem duas pessoas conversando, eu atravesso no meio das duas, sem pedir licença, e fico correndo para lá e para cá, se os meus pais não me chamam num canto assim, Pedro, olha, você não pode ficar correndo aqui no meio da gente enquanto a gente está conversando, porque isto é ausência de educação. Um menino educado, se precisa passar, vai pedir licença, porque você está interrompendo a conversa entre duas pessoas, e isso não é legal. A família deve fazer isso. Quando ela chega na escola e um professor percebe ela repetindo a ação equivocada, o professor deve dizer, olha, eu não sei se lá na sua casa, papai e mamãe lhe ensinou que você não pode passar na frente de duas pessoas enquanto elas estão conversando sem pedir licença. A criança vai dizer, ah, professora, papai já falou, desculpa. Ou então a criança vai dizer assim, não, meu papai nunca falou. Então, olha, eu vou te falar. Então aqui você faz isso, mas também na sua casa. Quando você chegar, você não faça mais isso. Esse é papel de educação. Né? É o papel da educação. Não é só ensinar a matéria curricular. Mas, infelizmente, tanto em um ambiente, o familiar, como no outro ambiente, o educativo, nós temos falhas grotescas. Nós temos a criança sempre mais afastada do convívio familiar, e temos a criança sempre mais convivendo no ambiente escolar, especialmente nas escolas de tempo integral, mas estas duas realidades educativas não estão em sincronia. Então precisa mudar. Não tem como. Mas não tem como, gente. E eu vejo, por exemplo, eu sou professor há muitos anos, mas sou professor universitário. Então isso, digamos, não se aplica tanto no caso da criança pequena. Mas eu não suporto ver esses posts que aparecem por aí. A responsabilidade da educação não é da escola. Quem educa é a família. Coisa desse tipo. Eu olho aquilo e fico tão incomodado. Eu digo assim, mas como, gente? Como isso não é responsabilidade da escola? Como é que um professor pega uma criança pequena e não vai educá-la? Como é que um professor, por exemplo, um educador de uma creche, por exemplo, não vai ensinar a criança a se alimentar corretamente, a ter um asseio correto, né? A escovar o dente corretamente? Se esta criança chega na creche 7, 8 horas da manhã e às vezes vai-se embora 4, 5 horas da tarde, quer dizer, se esses educadores não fizerem isso, o que essa criança vai ter de educação? Vai conviver com o pai talvez 2, 3 horas, né? Quando chegar em casa, depois vai dormir. Não vai educar. Aí nós temos, infelizmente, esse grupo enorme de pessoas deseducadas, né? Sem educação.
Talvez até o próprio comentário, né, a própria pergunta, já seja um reflexo disso também, né, de uma situação que é recorrente. Sim, e é mesmo. Isso, Eduardo, é situação recorrente. Ok, muito bem. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Meus amigos de verdade, contando, cabem na palma da minha mão. Tenho dificuldade de fazer novas amizades na vida. Não confio nas pessoas, não me interesso, não tenho paciência na maioria das vezes. Eu me tornei uma pessoa pior? Não sei, né? Sei que melhor não se tornou. Eu não sei quem você era, né? Para ter se tornado pior. Melhor você não se tornou. O máximo que pode ocorrer é você ter ficado como era. Porque a amizade, ela sempre torna você, quando ela é verdadeira, né? Ela sempre torna você melhor. E aí talvez fosse bom a gente definir bem o que é a amizade. Porque eu defini muito bem isso quando eu escrevi Heranças. Eu dediquei um capítulo inteiro só sobre amizade, justamente por conta disso. Porque às vezes você considera que, por exemplo, aquele colega do seu filho que convive com ele e leva ele para cheirar cocaína, leva ele para fazer roubo, leva ele para fazer não sei o quê, que eles dois sejam amigos. O conceito de amizade não está só relacionado com a maneira como eu me relaciono com você. Não. O conceito de amizade está sempre relacionado com a possibilidade que eu ofereço a você de você ser plenamente quem você é na sua identidade e você poder fazer tudo o que você pode no cumprimento de sua missão a partir daquilo que você é. O amigo é exatamente aquele que lhe ajuda a você ser plenamente quem você é e a você cumprir o seu papel nesse mundo conforme você é. Isso é amizade. O resto é relação, que aí tem relações construtivas e relações destrutivas. É por isso que na relação da amizade é importante se gastar tempo. Para quê? É só para eu conhecer o outro? Não, é para eu ajudar o outro a tornar-se ele mesmo. É para eu dar espaço para o outro existir. É para eu permitir que o outro seja plenamente quem ele é. O amigo é um cara ou uma pessoa com quem você pode ser 100% você mesmo. Você não tem que ficar com coisinhas, né? Você pode ser plenamente você mesmo. Portanto, você pode ser quem você é. Então, é sempre um problema quando você aplica o rótulo da amizade, né, sobre uma coisa que não é amizade. Se você monta uma gangue para você poder fazer o mal e destruir o mundo, e isto não constitui amizade e os membros daquela gangue que se organizam para fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, esta gangue não está em nada contribuindo para que cada um seja plenamente si mesmo. Ao contrário, está levando os seus membros para a autodestruição. Então, posto isto, né, do que é amizade, logo dá para entender que a gente não acha muitos ao longo da vida. O próprio Evangelho fala que quem encontrou um, encontrou um tesouro, né? Isso quer dizer, e a gente não anda por aí achando tesouro a toda hora, né? Às vezes se leva uma vida. Agora, a amizade, ela é indispensável. Eu não consigo imaginar o que seria a vida sem os meus amigos. Eu não sei se eu conseguiria realmente viver adequadamente. Eu acho que eu não conseguiria. Então, eu acho que a amizade ela é importante porque ela dá uma base para a gente viver, mas ela também dá um frescor. Ela também faz com que a gente goste de estar vivo, goste de viver. E a amizade também nos propõe uma coisa admirável, que é a capacidade da gente sonhar, manter os horizontes perto da gente e possíveis da gente alcançar.
Quando você tem amigos, você compartilha isso. Quando você tem uma coisa boa, por exemplo, você não vê a hora de encontrar com o seu amigo para você poder dizer, para você poder partilhar. Quando você está angustiado, por exemplo, você também não vê a hora de você encontrar com o seu amigo para você dizer, olha, eu estou apavorado, não sei o que foi, etc. Então, a amizade, ela dá à vida este gosto melhor de viver. E eu diria, este sustento para a pessoa enfrentar a sua própria dificuldade ou as suas próprias necessidades, mas também a amizade lhe dá asas para você poder voar, né? E o mais importante, a amizade nunca vai permitir que você se sinta só. Mesmo quando você está totalmente sozinho. Ainda assim, quem tem um amigo sabe que não está só. Isto é fundamental. Então, para essa pessoa que deixou essa pergunta, talvez a gente indique para ela um pouco mais de paciência, já que ela não tem paciência, para quem sabe encontrar um amigo. Ave Maria! Vocês pensam que amigo acha ali na esquina, é? Amigo, a gente primeiro não escolhe. Eles acontecem na vida da gente. Esta é a verdade. As circunstâncias da vida nos apresentam as pessoas. E quando essas circunstâncias nos apresentam essas pessoas, a gente tem identificação com elas. Estas identificações, para se tornarem amizade, elas precisam ter uma conexão também no nível do ser. Porque normalmente, isso lá no livro até explico, normalmente a gente tem as primeiras conexões físicas. Você olha para a pessoa e aquela pessoa fisicamente lhe atrai. Não digo do ponto de vista da sexualidade, nada disso. Talvez, né? tipo, gostei do jeito dessa pessoa. Exatamente. Né? Não é pela beleza, não é por nada, mas o físico atrai. Depois disto, tem outras coisas que nos atraem. As ideias, aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa planeja e etc. Depois, no além das ideias, aquilo que a pessoa é e faz. Nossa, essa pessoa é uma pessoa muito boa. Nossa, essa pessoa faz tal coisa, me interesso por isso. Né? Por isso é tão comum haver amizades entre pessoas da mesma profissão, né? Porque isso cria. É depois disto que entra sentimentos. O sentimento de amizade, ele é construído depois disso tudo. Isso tudo faz parte do sentimento de amizade. A gente só vai dizer que é amigo de uma pessoa depois de um tempo. E aí a gente precisa tomar cuidado com essa história de sair por aí dizendo que todo mundo é meu amigo. Pelo amor de Deus, eu acho que foi um crime a rede social ter instituído que você tem tantos amigos. As conexões são amigos, né? Pelo amor de Deus. Foi a banalização da palavra amigo. E isso, eu acho que quem criou isso não tinha noção do prejuízo que isso é para a verdadeira realidade da amizade. Porque não é porque uma pessoa se conectou comigo via internet que ela é minha amiga. Não é, jamais. Aliás, nos tempos de hoje, tem que tomar cuidado até se você aceita essa conexão para ser uma simples conexão, quanto mais um amigo. Né? Eu não aceito assim. Pois é, gente. Então, a palavra que fica aqui, eu acho, da explicação do senhor é: se você pode ser 100% você com aquela pessoa, se sente bem, é um grande sinal de que ela é seu amigo. Exatamente. E se ela te constrói? E se você constrói ela? Porque também outra coisa que é importante é isso. Se reconhece a amizade quando ela é uma avenida. Ou seja, vai e volta. A gente não pode dizer que é amigo quando só eu sou amigo de você, mas você não é meu amigo. Calma lá. Então isso pode ser ajuda, pode ser o que for. A amizade, ela necessita que esta conexão seja uma troca, né? De reciprocidade. Muito bem, vamos lá. Acho que é a última pergunta, se eu não me engano. Muitas vezes tenho vontade de largar tudo e começar do zero.
vender tudo e ir morar em outro país. Mas coragem, dinheiro mesmo, eu não tenho. Recomeçar é loucura ou pode ser bom? Bom, depende. Acho que requer um planejamento, quem sabe, olha, né? Depende muito de quem é. De quem está vivendo isso. Porque qual vai ser o sucesso disso aí? O ponto de partida. Ou seja, se no ponto de partida eu sinto que eu tenho força para chutar o balde e dizer assim, dane-se, porque eu vou correr no mundo de carona, sem dinheiro, sem nada, etc. Se eu tenho dentro de mim força, conexão, intuição de que é isso que eu tenho que fazer, faça e vai dar certo. Se você não tem, filho, não vá. Você vai ralar e não vai dar certo. Por quê? Porque é uma viagem que você vai fazer num carro sem combustível. Onde é que você vai chegar? Em lugar nenhum. Né? Agora, onde está o combustível para esse tipo de decisão que você toma? Dentro de você. Isso não vai estar fora de você, viu? Porque, muito pelo contrário, você vai encontrar diversos obstáculos e dificuldades. Então, se você quer tomar a decisão de chutar o balde, ir para outro país, ou fazer outra coisa, ou começar qualquer coisa do zero, então você precisa ver como é que isso está dentro de você. Primeira coisa. Segunda coisa, atenção, você que tem dependentes de você. Tem esposa, tem filhos, tem um pai doente, uma mãe doente, pessoas que dependam de você. Chutar balde, coisa nenhuma. Você só vai chutar o balde quando estas coisas estiverem desvencilhadas de você. Coisa que vai acontecer só com a sua morte, provavelmente, ou com a morte delas. Porque tem muita gente que diz, não, eu quero ser feliz, vou chutar o balde. Teria que pensar isso lá atrás, antes de casar, antes de ter filho, etc e tal. Não é assim não, filho. Então, cuidado com esta coisa de que eu quero ser feliz e não importa o que vai acontecer com os outros. Importa sim. Quem tem um filho e uma filha hoje é responsável sim por esse filho e por essa filha. Não pode sair por aí chutando balde. Entendeu? Não pode. Tem que ter segurança e buscar a segurança necessária para poder fazer isso. Então, se não tiver o mínimo de convicção e o mínimo de certeza possível para tomar a decisão, levando em conta que aquela pessoa necessita de você, precisa de você, você não pode não. Entendeu? Isso eu acho que é importante porque hoje tem um modismo muito grande hoje, assim, eu quero ser feliz. E tem cobrança também, né? Não só modismo, como uma cobrança que muitas vezes vai se criando na cabeça das pessoas. Você tem que ser feliz. E uma felicidade esquisitíssima, que é uma felicidade tipo do parque de diversões. Né? É uma felicidade que não tem problema, não tem dificuldade, não tem trabalho, não tem tristeza, não tem problema, não tem nada disso. Gente, essa felicidade não existe. Para ninguém. Para ninguém. Você pode ser o homem mais rico do planeta e estar dentro de uma bolha. Ainda assim, a felicidade não passa por isso. Ora, é feliz a pessoa que, tendo um problema, por exemplo, encontra uma solução para aquele problema. Esse é um momento de felicidade. Né? Eu, estes dias, estava andando lá em Lorena, na praça, e tinha uma criançadinha brincando com uns carrinhos lá, e daqui a pouco um carrinho se quebrou lá e a criança ficou muito chateada. Aí veio o pai de uma outra criança que estava brincando junto e falou assim, deixa eu ver se eu conserto. E aí ficou a criancinha em cima do pai, tentando consertar o carrinho. Quando o pai conseguiu consertar o carrinho, que devolveu o carrinho para ele, ele virou para aquele homem e disse assim, nossa, agora sim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Olhei assim e disse, que coisa extraordinária. Esse menino encontrou a felicidade na solução de um problema. Ou seja, ele está feliz de novo. E por que ele está feliz? Ele pode voltar a brincar com os colegas dele.
Porque no momento que o carrinho se quebrou, acabou a brincadeira. Cada um foi para um canto lá, acabou a brincadeira. Consertou, consertou. A brincadeira pode voltar. Posso voltar a sorrir, posso voltar a interagir com os meus colegas, etc. Veja, a felicidade então não é você ter o carrinho sempre arrumado, mas é você poder arrumar o carrinho. Então, essa realidade precisa ser retomada pela gente, porque esse tipo de felicidade assim espacial não existe, não. Então, só para a gente deixar registrado aqui, vou pedir para voltar a pergunta aqui, só para eu mostrar uma coisa, que ela fala assim, a pessoa recomeçar é loucura ou pode ser bom? Então, aqui ela já está dizendo, né? Pode ser as duas coisas, depende da história da pessoa, Sim. o objetivo, de onde parte aquela vontade. Sim. Se você é solteiro, desimpedido, e quer cometer loucuras, cometa. Qual é o problema disso? Isso pode ser bom? Pode. Pode ser ruim? Pode. Quem faz um troço desse está correndo um risco, né? Ou de ser maravilhoso, ou de ser mais ou menos, ou de ser uma desgraça. Mas vale a pena correr risco? Ué, a gente corre de qualquer modo, porque você ficando onde está, você também corre o risco, né? Então, riscos a gente sempre corre, mas eu sempre repito, tome cuidado. Não pense que você é isolado no mundo. Muito bem. Bem, acabaram-se as nossas perguntas, infelizmente, porque o papo estava mais que gostoso aqui com o Padre Pedro Cunha, sempre com palavras muito sábias e muito bem colocadas. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui no Redação A12 ao vivo. Gostaria também que o senhor se despedisse aqui do nosso público, desse uma bênção especial, uma bênção sacerdotal para todo mundo que nos acompanha no dia de hoje. Muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade, e vamos de verdade pedir a Deus Nosso Senhor que Ele derrame sobre todos nós a sua bênção e a sua graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que nos acompanha no Redação A12 ao vivo, na semana que vem eu estou de volta com o Padre Camilo a partir das 4 horas da tarde. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.